Boa noite, companheiros de Ideal Espírita. Nesta noite quente de verão, vamos mentalizar a doce imagem de Jesus e agradecer-lhe por podermos estar conectados para ouvir mais uma das suas preciosas mensagens. Vamos refletir sobre a imortalidade da alma e vamos lhe agradecer a Ele e ao nosso querido Pai do Céu a oportunidade que nos deu de estarmos encarnados neste maravilhoso planeta Terra, para progredirmos mais um pouco na escalada em direção à perfeição. Pois, não tenhais dúvida, todos estamos fadados à perfeição. Ficai connosco, querido Mestre Jesus e querido Pai do Céu, hoje e sempre. Então, boa noite. Eu hoje estou aqui para vos falar de alguém muito conhecido, talvez de todos vós, que é Camilo Castelo Branco. Então, eu estou aqui para falar de algo que talvez ainda ninguém tenha pensado sobre ele, porque muitas das pessoas sabem que este escritor português, muito conceituado, ficou cego e inclusive algumas pessoas sabem que ele até se suicidou, mas não sabem mais nada acerca dessa questão que o motivou a suicidar-se e muito menos das questões espirituais que se prendem com esse suicídio. Então, relativamente a Camilo Castelo Branco, nós temos a dizer que ele nasceu na freguesia dos Mártires, dos Mártires em Lisboa, no dia 16 de março de 1825, e que foi filho de Manuel Joaquim Botelho Castelo Branco e de Jacinta Rosa Espírito Santo Ferreira. Ele ficou órfão de mãe muito cedo, com 1 ano, e de pai com 10, portanto já aí ele começou as suas provas. Em 1841, com apenas 16 anos, ele casou-se com uma jovem de 15, e Joaquina Pereira, mas logo a abandonou. Então aqui começaram os relacionamentos de Camilo Castelo Branco a não correrem muito bem. Em 1843 ele ingressou na Escola de Medicina, no entanto, no Porto, no entanto, o seu espírito boêmio não lhe permitiu sequer concluir o curso. Em 1845 publicou os seus primeiros trabalhos literários. Ele sempre teve tendência para a escrita e, portanto, ele começou os seus trabalhos literários. Pronto, toda a gente penso que tem uma vaga ideia de que Camilo Castelo Branco foi um dos escritores portugueses mais conhecidos, a par dessa de Queiroz, por exemplo. Estamos a falar em tipos de obras de romances, etc., que eu já vou nomear um pouco mais para a frente. Então, em 1846, ele colaborou no jornal O Povo. Nesse mesmo ano, foge com a jovem Patrícia Emília e depois já abandona poucos anos depois. Portanto, já estamos a ver aqui 2 episódios a nível, digamos, afetivo, que demonstram que Camilo, de facto, não tem, assim, uma grande, digamos, afetivamente não é muito estável. É instável, visto que já é a segunda vez que abandona jovens com quem foge ou com quem se junta. No ano seguinte, nesse mesmo ano, ele foge portanto, com essa rapariga e abandona, mas no ano seguinte morre a sua esposa legítima, portanto, a primeira com quem se tinha casado. E também logo a seguir a filha do casal, porque tinham tido uma filha. Então, na verdade, há aqui já, como estão a ver, um conjunto de situações que são marcantes na vida deste homem. Em 1850, ele passou por uma crise espiritual e ingressou no Seminário do Porto, pretendendo seguir a vida religiosa. Ainda em 1850, conhece Ana Plácido. Esta senhora Ana Plácido era casada com um comerciante. No entanto, em 1859, esta senhora abandona o seu marido para ir viver com Camilo. Então, já conhecemos pelo menos 3 casos em que a instabilidade emocional de Camilo
se manifesta. E agora, neste caso, esta teve algumas consequências, porque, na verdade, em 1860 ele é processado e é preso por crime de adultério, embora depois, no ano seguinte, seja absolvido, passando a viver com essa senhora Ana Plácido. O casal vai morar para Lisboa e depois para São Miguel, sempre com muitos problemas financeiros, porque, na verdade, a escrita não lhe dava para sobreviver. Falando da escrita, eu devo salientar que há uma obra de Camilo Castelo Branco que se salienta de praticamente todas as outras, porque, por uma questão, é que tem uma semelhança imensa com o enredo que ele próprio viveu na sua vida privada. E essa obra chama-se Amor de Perdição. Ora bem, essa obra é uma obra da literatura de novela passional e os ingredientes dessa novela passional são muito parecidos com os ingredientes da sua vida pessoal. Existe também um desequilíbrio emocional nas personagens que fazem parte dessa obra e que, se vendo diante de um amor proibido, há um escândalo portanto, também de adultério, tal como houve um escândalo com, de facto, o seu relacionamento com Ana Plácido. O Amor de Perdição é uma obra-prima de Camilo. Os sentimentos nessa obra, por parte das personagens, submetem-se aos preconceitos e põem-se em luta com as convenções sociais da época. Os heróis em conflito, portanto, enfrentam a fatalidade do destino, conduzindo a uma existencial drama e à tragédia. Ora bem, estes condimentos desta novela já são um pouco indicadores de tragédia, de adultério e de problemas com justiça. Esta obra, Amor de Perdição, era uma obra que era dada no 10º ano, pelo menos quando eu fiz o 10º ano, era de leitura obrigatória e de estudo obrigatório. Estão a ver que, na verdade, se trata de uma obra muito importante da nossa literatura portuguesa. O estilo literário de Camilo passa muito por novelas passionais. Foi um representante típico do ultrarromantismo de Portugal. A sua obra literária é extensa, com mais de uma centena de obras. Produziu poesia, teatro, historiografia, romances, novelas históricas, aventuras passionais. Com as novelas passionais tornou-se uma destacada figura literária, chegando ao auge da sua carreira de escritor. Então, que tipo de obras escreveu este homem com tanto talento, mas com uma mente e um íntimo tão agitado, tão conturbado? Escreveu novelas passionais, várias. Onde está a Felicidade, Um Homem de Brios, Amor de Perdição, Amor de Salvação, Estrelas Funestas. Portanto, Camilo produzia muito. Foi um dos primeiros escritores portugueses a viver exclusivamente do que escrevia, por isso passava tão mal e quase não sobrevivia, não tinha meios de subsistência do que ganhava com a sua escrita. Em 1885, ele recebeu o título de Visconde, concedido pelo rei de Portugal, Dom Luís I, e em 1888 ele tornou-se uma celebridade nacional como escritor, recebendo uma homenagem da Academia de Lisboa. Portanto, ele de facto era condecorado, era apreciado, era um escritor de renome mesmo em vida, mas o que ganhava com isso, de facto, não era o suficiente para a sobrevivência da sua família, por vezes nem em condições assim muito condignas, passava um pouco mal. Então, Camilo Castelo Branco viveu sempre cercado de problemas. No final da sua vida, Camilo estava quase cego, e esse foi em consequência de ter sofrido uma doença, ter vivenciado uma doença, a sífilis,
que hoje em dia, na verdade, essa doença já tem cura, mas que na época era uma doença que não tinha cura e que era uma doença, digamos que contagiosa e era contagiada por via sexual. Ora, a cegueira, quase cegueira de Camilo, tinha sido atribuída pelos médicos como consequência, de facto, dessa sífilis que tinha e que não era curável. Teve 2 filhos com a companheira com quem vivia, Ana Plácido, e até aí teve problemas, porque um dos filhos era muito rebelde e outro tinha problemas mentais. Então, causaram-lhe muitos sofrimentos os filhos. Camilo Castelo Branco não aguentou tantos sofrimentos, tantos abatimentos. E, vendo-se quase cego, portanto, praticamente impossibilitado de produzir, de fazer obra escrita, literária, não suportando esses abatimentos todos, Camilo suicida-se com um tiro de pistola no ouvido. Então morreu em São Miguel de Ceide, onde morava, em Vila Nova de Famalicão, no dia 1 de junho de 1890. Tem também outros tipos de obras que foram escritas e publicadas, novelas de aventuras, Mistérios de Lisboa, Livro Negro do Padre Diniz. Ele gostava de escrever sobre a história, gostava de escrever sobre a religião também, colocando em causa os princípios religiosos e mesmo, não só os princípios, mas digamos que a fidelidade dos padres e da parte do clero aos princípios religiosos que se prendiam com o facto de serem, portanto, não terem o casamento e, portanto, a serem fadados a viverem sós, sem terem mulher, e ele colocava nas suas obras também isso em questão, colocando os padres sempre a prevaricar, portanto, ele gostava de escrever sobre isso, e então era uma escrita em que ele colocava muitas coisas em causa, portanto, gostava de falar de adultério, de relações proibidas, tudo isso. Também tinha novelas históricas, ele também gostava de falar sobre a história, tinha narrativas satíricas, como as mais conhecidas são A Queda de um Anjo e O que Fazem as Mulheres. Precisamente na Queda de um Anjo fala exatamente da falta de um padre que não cumpriu com os seus votos de celibato, ou de celibato, ou pelo menos de estar sem ter contato com mulheres. Escreveu poesia também, nostalgia, nas trevas, os pondenores desagravados, a historiografia, também se interessou pela história, o perfil do Marquês de Pombal, ele também escreveu essa obra, e memórias, chegou a escrever memórias, as memórias do cárcere. Ora bem, então, até aqui falámos de um Camilo Castelo Branco, homem, escritor, e a sua personalidade como ser humano, como espírito encarnado. E verificamos que ele teve imensos, digamos, percalços na sua vida, algumas provas que provavelmente lhe advieram não só das causas anteriores das aflições, mas também das causas presentes das aflições, causas atuais das aflições, porque, na verdade, algumas destas questões que ele vivenciou menos agradáveis foram devidas ao seu comportamento, foi ele que as buscou, não podemos dizer que terão sido motivadas por questões de encarnações anteriores, porque, na verdade, o casar-se e deixar a menina com quem se casou, porque era uma menina, tinha 15 anos, o depois juntar-se a uma outra menina e voltar a deixá-la,
ou ir viver com alguém que estava casado com outra pessoa. Tudo isto são comportamentos que, de facto, não abonam na sua conduta. E não abonando na sua conduta, na verdade, podem trazer dissabores, ou podem trazer perturbações na sua vida, serem tormentosos. Mas não podemos dizer que terão sido provocados por encarnações anteriores, portanto, não serão causas anteriores das aflições que motivarão estes seus azares, estes seus tormentos. Porque se ele tivesse, de facto, um comportamento dentro dos parâmetros comuns, sem estes desvarios todos, provavelmente havia certas coisas que não lhe teriam acontecido. Na verdade, a cegueira é uma questão que aqui nós colocamos como a única que terá sido provocada fisicamente pela doença da sífilis, não duvidamos, mas que eventualmente terá causas anteriores, causas espirituais. E prender-se-á eventualmente com a lei de causa e efeito, porque nós sabemos que estamos reencarnados e que temos que reparar erros do passado. E ao reparar erros do passado, é evidente que há certas provas que nos aparecem na vida que são certamente para que nós reparemos esses erros e possamos progredir um pouco em relação à caminhada que temos que fazer rumo à perfeição. Essa caminhada não é fácil, mas cada degrauzinho que nós superamos sem mágoas, sem remorsos, sem queixumes, são preciosos para a nossa escalada. E, de facto, em relação à cegueira de Camilo Castelo Branco, é uma questão que vamos analisar um pouco mais à frente. A questão é que ele não suportou a sua cegueira e não suportou o facto de ter um fardo tão pesado como um filho de temperamento difícil e, digamos que nos dias de hoje lhe chamaríamos um estroina, uma pessoa que da noite, de andar só a fazer, digamos, a ter comportamentos que não eram os mais próprios, e outro filho com problemas mentais. E também não suportou o facto de estar a ficar cego, porque se mesmo escrevendo tinha poucos recursos para sustentar a sua família, ficando cego, muito menos. E então não suportou esse fardo e deu um tiro no ouvido e suicidou-se. Ok, pensou assim: desta forma, livrar-me-ei de todos os problemas. Acabou para mim o tormento. E é o que pensam praticamente, ou certamente, todos aqueles que se suicidam. Vejamos, se não, as notícias que temos ouvido nestes últimos dias, que aparecem na televisão, aparecem nos jornais online e aparecem certamente nos jornais em papel, porque eu não tenho consultado jornais em papel. Aparecem nas notícias da Google, aparecem em todo lado, porque realmente era uma personagem, uma personalidade muito conhecida do meio do espetáculo, do meio do teatro, já tinha sido do meio da moda, etc. Estamos a falar do ator Pedro Lima. Alguém que, quando olhávamos para ele e quando o ouvíamos, pensaríamos assim: é um homem jovem, tem 49 anos, uma portanto, falamos de Pedro Lima,
um ator muito conhecido, que participa em muitas novelas e vários programas. E, na verdade, se olhássemos para aquele homem, diríamos assim: é jovem, tem 49 anos, é uma figura agradável, tem uma bela família, tem 5 filhos, do anterior casamento e 4 com esta mulher. Estava a programar casar-se com ela no próximo ano, em 2021. Irradiava simpatia, sorrisos, era popular, já tinha sido modelo quando era mais jovem, praticava surf e aparecia sempre com um sorriso no rosto a dar entrevistas. Então, e dizia que tinha uma família maravilhosa. Então, que causas teria este homem para se suicidar? Perguntamos nós. E ficamos assim um pouco estupefactas, como eu fiquei quando ouvi a notícia. Porque pensamos que só aquelas pessoas que têm imensas dificuldades financeiras, afetivas, que não têm emprego, que vivem em más condições, sejam elas, digamos, físicas, não têm boa casa para viver, ou vivem na rua, ou não têm meio de subsistência, alimentação, não conseguem ter alimentação para os filhos, é que teriam razões para se suicidar. Mas se nós formos ver as estatísticas, nós verificamos que os suicídios não são em grande parte dessas pessoas. São daquelas que aparentemente nos parecem pessoas felizes, que têm tudo e que não teriam então nenhum motivo para se suicidar. Mas este homem suicidou-se. E todos ficaram admirados por ele ter feito. Só que vivemos numa época especial, uma época diferente, uma época que para todos nós está a ser uma época difícil, certamente, porque é uma época de pandemia em que temos vivências diferentes, não podemos fazer a nossa vida normal como fazíamos antes. Esta pandemia não veio certamente por acaso, veio para servir de prova para todos nós, para uns talvez mais do que para outros, mas certamente para todos. E no meio de toda esta confusão e de todos estes confinamentos e quebras de confinamento, há pessoas que, por mais famosas que sejam, têm os seus problemas íntimos. E esses problemas íntimos do seu eu interior, que normalmente não estão resolvidos, e aquilo que para nós nos faz aparentar que é uma família feliz e alguém feliz, pode estar a ser interiormente extremamente infeliz e não pedir ajuda, não dar o grito de alerta. Essas pessoas podem estar no final do túnel e não saberem a saída e suicidarem-se. E foi o caso, certamente, desse ator. Fazendo a transposição aqui para o nosso Camilo Castelo Branco, ele de facto não viu saída e suicidou-se também. E ele pensava, tal como certamente Pedro Lima pensou, que se estava a livrar de todos os sofrimentos. Não acreditou que ia continuar a sofrer, tal como Camilo não acreditou que ia sofrer ou ia continuar a sofrer. Mas ele diz-nos no livro Memórias do Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, essa grande médium, que foi precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891 que ele foi surpreendido sendo aprisionado na região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais maltas de demónios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade
e estranheza verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Então ele deu conta que, afinal, não se tinha livrado de coisa nenhuma. Ele só tinha mudado de lugar. Os sofrimentos continuavam iguais ou piores. Diz ainda que não sabe como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos ou colónias espirituais destinadas aos mesmos fins. Sabe apenas que fez parte da sinistra falange detida por meio natural e lógico naquela paragem horrenda, o Vale dos Suicidas, cuja lembrança ainda hoje o repugna a sua sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha à discussão mordazes a veracidade que vai descrita nas páginas das Memórias do Suicida, ou seja, há pessoas certamente que não acreditam. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente exausto, que era ele, de assimilar essas paisagens, mas só quem por lá passa. Então, fazendo assim uma breve recapitulação, dizemos que a 21 de maio de 1890, após tomar conhecimento pelo seu médico que a sua cegueira era irreversível, Camilo dispara um tiro de revólver no seu ouvido. Em janeiro de 1991, após meses de andar a vaguear sem destino em torno dos seus restos mortais, porque não tinha dado conta que estava morto, não percebia que estava morto, porque continuava vivo, Camilo é detido no Vale dos Suicidas, abrigo dos réprobos oriundos de Portugal e suas colónias africanas, de Espanha e Brasil, e é nessa data que se iniciam as Memórias do Suicídio. Então, quer dizer, ele primeiro andou aturdido à volta dos seus restos mortais, da sua casa, não sabia, não percebia, porque achava que ia morrer, e afinal, estava vivo. E sentia dores dilacerantes. As dores de quando atirou no seu ouvido continuavam a jorrar sangue da mesma forma. Então, em novembro de 1903, Camilo encontrava-se há pouco tempo resgatado para o Hospital de Maria de Nazaré, e a propósito do resgate, eu aconselho-vos a ler, de facto, Memórias de um Suicida e a ultrapassar aquela fase em que toda a gente empanca, ou a maioria das pessoas empancam, dizendo que não conseguem ler a parte do Vale dos Suicidas, em que Camilo descreve minuciosamente e de uma forma tão realística que parece que estamos lá, mas não deixa de ser importante essa leitura, porque para aqueles que não pensam em suicidar-se, que espero que seja a maioria, obviamente, é muito importante perceber, de facto, qual é a paisagem mórbida e aquilo que se passa no Vale dos Suicidas, até se ter socorro quando se tem. Tem-se sempre, mas pode ser mais tarde ou mais cedo. E para aqueles que às vezes lhe passa assim aquela réstiazinha pela cabeça, de pensar assim, o que é que eu faço aqui? Não faço nada aqui. Mas valia acabar com isto, que logo acabava tudo. Não acaba tudo. Não acaba tudo. É muito pior ainda, porque se vai sentir as dores que se sente na hora do suicídio e vão-se ter paisagens horrendas e espíritos a atormentar-nos de uma forma terrível. Então, Camilo vê-se também socorrido, não é? E vai também ser resgatado para o Hospital Maria de Nazaré. Camilo, em 1936, já está a ditar, há cerca de 30 anos, os acontecimentos narrados em Memórias do Suicida, mas, de facto, Ivone recebe o livro Memórias de um Suicida. No entanto, ele não é logo publicado, porque, na verdade, ele não tinha conteúdo doutrinário, porque Camilo Castelo Branco era um grande
escritor, mas o conteúdo doutrinário ele não tinha. Então o livro ficou 30 anos por ser publicado e depois na gaveta, e depois é que foi, na verdade, publicado depois de ser revisto por Leon Denis. Camilo Castelo Branco esteve aproximadamente 50 anos no mundo espiritual, pelo menos. Na verdade, Camilo Castelo Branco não aparece como Camilo Castelo Branco na obra de Memórias de um Suicídio, ele aparece como Camilo Cândido Botelho, se repararem na obra. Isso é por sua própria vontade. Ele não quer aparecer com seu nome próprio. Para quê? Porque também não quer que seja, digamos, o seu nome de grande escritor a aparecer, e porque, para não haver um conflito que já tinha havido na altura da escrita de outro escritor ditar também uma obra e depois os seus parentes virem requerer o pagamento de direitos, então ele optou por Camilo Cândido Botelho, é o que está na obra. Então, depois de passar por vários acontecimentos no Hospital Maria de Nazaré, não estou a fazer aqui uma exposição sobre o livro Memórias de Suicida, mas sim sobre as causas anteriores da cegueira de Camilo. Ele trabalha lá muito bem em resgates, etc. Vocês estou-vos a dar assim uns palpites que é para vocês verem se têm curiosidade no livro. Chega a um momento em que ele tem a primeira aula de ciências ministrada por Epaminondas de Vigo. E então, nessa primeira aula, é a primeira vez que ele vai extrair os arcanos profundos do ser, ou seja, na memória das encarnações anteriores. É aí que ele vai começar a fazer digamos que uma viagem ao seu eu anterior de todas as encarnações. Ele sente-se apavorado com isso, mas Epaminondas é incisivo e não lhe concedendo hipótese para voltar atrás. E, portanto, ele é apoiado, mas está na hora de fazer essa lembrança de tudo o que foi o seu eu espiritual. Delicadamente, os adjuntos preparam-no como se fosse um réu, mas que frente ao tribunal da consciência vai ter que se lembrar, vai ter que se examinar e vai ter que ir aos arquivos vibratórios da sua consciência para ver o que andou praticando durante a existência do seu espírito, encarnado e não encarnado. Ele diz que perdeu, pois, a lembrança do presente e mergulhou na consciência do passado. Então, sentindo-se vivendo no ano 33 da era cristã. Vejamos, ele recuou ao ano 33 da era cristã. E diz que não se recordava simplesmente, ele é como se vivesse naquela época. Era como se estivesse lá. E diz que era a velha cidade santa dos judeus, Jerusalém. Vivia horas frenéticas nessa manhã, ensolarada e quente. Encontrei-me possuído de alegria satânica, indo e vindo pelas ruas regurgitantes e frenéticas, promovendo arruaças, soprando intrigas, derramando boatos inquietadores, incentivando desordens, pois estávamos no grande dia do Calvário e sabia-se que um certo revolucionário, por nome Jesus de Nazaré, fora condenado à morte na cruz pelas autoridades de César, com mais 2 outros réus. Isto é relatado por Camilo quando recua ao ano 33 da era de Cristo, ou seja, ao ano, ao local e à data precisa do dia do Calvário em que Jesus ia ser crucificado. Camilo, quando entra em contacto com essas lembranças, considera-se uma pessoa miserável. Vivia de roupas descartadas e da comida dos outros. E o que lhe dava mais gosto era assistir a tragédias,
O maior prazer era assistir a tragédias, embebedar-se de sangue alheio, contemplar desgraças, ferir inocentes, e desprezava toda a gente. E o que gostava mesmo era de presenciar aquele delicado jovem Jesus, tão belo quanto modesto, galgando pacientemente a encosta pedregosa sobre a ardência inclemente do sol, madeiro pesado aos ombros, atingido pelos açoites dos rudes soldados de Roma, contrariados ante o dever de se exporem a subida tão árdua em pleno calor do meio-dia. Era espetáculo que me saberia bem à maldade de caráter e a que de qualquer forma não poderia deixar de assistir. Então, era Camilo comprazia-se no mal. Comprazia-se no mal. E ele diz que estava à frente do tribunal em atitude hostil. Não ouvi insulto que minha palavra felina não dissesse ao Jesus Nazareno. Só não lhe bateu porque os guardas não deixaram. Só não lhe atirou pedras porque os guardas não deixaram. No entanto, apupou, fez-lhe apupos. Agrediu, não agrediu às pedradas, precisamente porque não deixaram. Mas tudo quanto era nome, mais horrendo lhe chamou. Então, Jesus, inclusive, insultou o máximo que pôde Maria quando a viu triste e chorosa olhar para o seu filho. Diz Camilo que se sente terrivelmente mal quando percebe que insultou aquela mulher, Maria, que foi a mesma cujas caravanas o resgatou, a ordem de cujas caravanas o resgatou do Vale dos Suicidas. Na altura em que Camilo encarnou como na época de Jesus, ele só tinha um braço. E ele sentia-se terrivelmente inferior. Sentia-se inferior e era mesquinho. Nutria inveja e ódio por todos os que soubesse e considerasse superior a ele. Era feio, exulto, ignóbil, mutilado. Faltava-lhe um braço, era degenerado e ambicioso. Do seu coração destilava o vírus da maldade, diz ele. E maldizia e perseguia tudo que reconhecesse belo e nobre, cônscio da minha impossibilidade de alcançá-lo. Então, na verdade, ele comprazia-se no mal. Comprazia-se no mal. Ele deliciou-se em insultar Maria. E ele diz que a mãe de Jesus que o resgatou foi aquele que ele escarneceu mais de 1800 anos antes. Na verdade, eu nem era um filho de Israel, diz ele. Ele viera de longe, era um aventureiro, um descrente, veio distante da Gália. Tinha fugido da sua própria tribo, onde tinha sido condenado à morte já por assassinato e traição à terra natal. E tinha chegado à Judeia por acaso nos últimos meses do julgamento do Senhor. Portanto, ele nem estava ali, nem era dali. Só que, mesmo assim, era para matar Jesus. Ele, da maldade que tinha, logo se empolgou com isso. Sua vida durante o tempo do Cristo foi em constantes lutas causadas pelo seu caráter defeituoso. Não teve nenhum ato redentor durante essa sua existência. E após os sucessivos desencarnes, Camilo tanto se sentia bem nas trevas. Ele diz que se sentia bem nas trevas. Mesmo sabendo que estava errado diante dos seus atos e das suas escolhas, ele fazia-se desentendido, não queria nada com o bem. Sucederam-se várias reencarnações através dos séculos. E ele, tanto estando nas trevas durante o intervalo das existências de uma para a outra, aprazia-lhe sempre permanecer nas inferiores camadas da animalidade. Portanto, ele teve convites reiterados para os trabalhos de regeneração. Recebia dos planos superiores para que ele se impelisse no trabalho do bem. Mas ele não queria. Não queria.
ia para as regiões astrais inferiores e não ligava aos convites, comprazia-se em estar nas trevas. Fazia-se de surdo, como eu própria disse, enceguecido pela má vontade dos instintos, tal como sucede a tantos outros, diz ele. Depois de experimentar vida após vida, séculos de privações, sempre como uma pessoa de base, sem orientação moral, seu único desejo era ganhar riqueza e prazer, às vezes subia alto na escala social, e esperava-se que melhorasse também o seu estado espiritual, mas não acontecia. Sempre que ele subia, caía mais fundo ainda. Suas encarnações, suas vidas foram sempre as encarnações entre a França, Espanha e Portugal depois. As suas motivações estavam sempre na expectativa que ele pudessem ser boas do mundo espiritual, mas ele só queria acumular vantagens para seu uso pessoal. Acumulou vidas após vidas, sempre a endividar-se. Até que, depois de tantas vidas a querer enriquecer, ganhar, escarnecer dos outros, ele finalmente, no final do século XVII, ele viu-se numa masmorra escura. Lentamente a neblina se dissipou e ele percebeu que esta encarnação, seu espírito foi até a uma encarnação numa família antiga de nobres, mas de nobres empobrecidos. Por adversidades, ficaram sem nada. Por rivalidades políticas e religiosas e divergências com a coroa, não tinham posses. Nasceu em Toledo, na Espanha, e na verdade, Camilo teria mais uma hipótese de superar o seu passado. Mas desde tenra idade que era ambicioso. Conseguiu a ajuda do pároco para o educar, porque os seus pais não tinham posses. À medida que crescia, que se tornava mais adulto, fixou-se a ideia de um casamento no círculo dos seus conhecidos e então encantou-se por uma sobrinha da sua mãe. Só que ele, na verdade, essa rapariga chamava-se Maria Magda, era bonita, longas tranças pretas e perfumadas que caíam na cinta, tinha um belo par de olhos lânguidos e sedutores. Era filha de nobres como ele era filha de nobres arruinados, com a única vantagem que ela tinha tido educação, boa educação doméstica e mesmo social, porque os seus pais assim o permitiram. Namoravam, sim, às escondidas. No entanto, apareceu na sua casa um primo ainda dele, que era, na verdade, um homem diferente, era um homem mais bem parecido, era um homem que tinha uma formação de cavalaria e veio hospedar-se lá na sua casa, e o seu nome era Jacinto de Ornelas, e de facto o seu namoro escondido, ela, Maria Magda, passou a encantar-se por esse seu primo e acabou tudo com ele, e combinaram o casamento com ela Jacinto de Ornelas, e os seus pais acederam e eles casaram e partiram. Então, a partir daí, Camilo, nessa encarnação, passou a deixar de lado a ideia do casamento e concentrou-se em energia para melhorar a sua posição. Nesse momento, a sua posição, digamos que o seu pai morreu e ele, como uns instintos maléficos, por ter perdido a rapariga para outro, o que ele queria era vingança. Queria vingança e o que é que ele fez? Juntou-se à Companhia de Jesus para ter a educação, ignorando as verdadeiras razões, as razões belas e leais da Companhia de Jesus, ele preferiu juntar-se à Inquisição Espanhola.
Dessa forma, havia meios de perseguir Maria Magda e o seu marido. Procurou meios de os perseguir, de prender e torturar portanto, a família de Maria Magda. Porque, na verdade, eles não eram católicos. E, portanto, o que é que ele fez? Ele mandou prender o marido, torturou-o, deixou nas masmorras, e Maria Magda, desesperada por não ter marido, recorreu a ele, ao seu primo. E então ele primeiro, com os seus sentimentos mórbidos, tentou seduzi-la. Como ela não acedeu, ele disse que sim, que lhe devolvia ao marido. Mas antes disso, ele mandou mutilar o corpo de Jacinto Ornelas, mandando-lhe furar os olhos. E entregou à mulher, à sua amada, que não se rendeu aos seus encantos, à troca da entrega do seu marido. E então entregou-o com os olhos furados. Jacinto Ornelas foi para casa e, sentindo-se mutilado, debilitado na sua saúde, inválido e um fardo para a esposa, 2 meses depois de ser libertado, pediu ao seu filho de 5 anos para ir buscar uma faca e, utilizando-se dela, conseguiu o objeto para se suicidar. Ora bem, finalmente, percebendo a extensão dos seus erros, Camilo tinha pesadelos imensos e deixou de cumprir as ordens dos seus superiores, que era a perseguição aos não cristãos. A Inquisição era o que fazia, não é? Então tinha sonhos diabólicos e deixou de cumprir com as ordens dos seus superiores. Teve interrogatórios e, como tal, foi ele preso. E aquilo que ele fez enfrentar Jacinto de Ornelas, estar preso numa masmorra, foi ele que esteve finalmente preso também numa masmorra. Camilo agora entendia que não era a providência divina que determinou que ele ficasse cego nesta encarnação em que ele suicidou na sua velhice, mas foi ele mesmo. Foi a lei de causa e efeito que o fez ficar cego. As suas ações tiveram consequências. Ele mandou perfurar os olhos de Jacinto Ornelas, mandou cegar antes de entregar à sua amada que tinha perdido para ele. Perdido no sentido, ela tinha acabado com o namoro com ele e tinha casado com o primo, não o tinha atraiçoado. Então, na verdade, se ele tinha mandado perfurar os olhos de Jacinto Ornelas, ele não tinha que acusar a providência divina da sua cegueira. Nem Deus, nem ninguém. Ele só se tinha que acusar a si próprio. Eram as consequências das suas ações do passado. Desde o ano 33 da Era de Cristo que ele vinha semeando o que estava colhendo. E todos nós sabemos que o que colhemos hoje é muito do fruto daquilo que vimos semeando, ao longo das nossas encarnações. Então Camilo percebeu que as suas ações tiveram consequências entre as vidas físicas. Ele determinou o preço das lições que deveria viver. As vidas passadas são importantes para nós. Mesmo assim, podemos não saber o que fomos, mas analisando as nossas provações de hoje, os obstáculos, os acontecimentos da nossa vida, sabemos que precisamos reparar esses acontecimentos e aprender nesta vida. Nunca devemos ser dissuadidos em terminar a nossa tarefa designada. Quanto pior, mais aprendemos e devemos ser gratos pela chance de pagar o preço
e retomar a escada da purificação das nossas almas. Então todas as provas, os obstáculos que são colocados na nossa vida, não pensemos que são castigos de Deus, que é a providência divina que nos está a castigar. Não. A nossa consciência é que nos fez pedir no mundo espiritual para virmos reparar os erros do passado. E só não sabemos o que estamos a reparar porque Deus Pai, na sua infinita bondade, nos dá a bênção do esquecimento. Porque se nós tivéssemos a possibilidade de nos lembrar das nossas encarnações anteriores, quiçá estivéssemos também com encarnações desde o ano 33 da Era de Cristo, o que teríamos nós já feito? Aguentaríamos nós saber as nossas encarnações? Não. Nem Camilo quase aguentou, depois de estar aquele tempo todo no Hospital Maria de Nazaré, ver o filme, sentir como se estivesse naquelas encarnações em que praticou só o mal por vontade própria, em que foi convidado ao bem várias vezes, como ele próprio diz, e em que não quis ceder. Então, pensemos que quando temos alguma dificuldade, algum obstáculo, alguma prova, seja na área da saúde, seja na área da família, seja no trabalho, seja em que área for, pensemos se não estaremos a resgatar algum erro que no passado nós fizemos, algo que nós semeámos lá atrás e que agora temos a oportunidade de resgatar. E Deus, na sua infinita bondade, nos permite fazer isso para que nós, mesmo em passinhos pequeninos, possamos progredir um pouco e evoluir rumo à perfeição. Tal como disse a Carolina na prece de abertura, todos estamos fadados à perfeição. Então, vamos serenar, vamos fechar os nossos olhos e agradecer mais esta noite de hoje e o podermos perceber através deste nosso querido escritor, desta nossa alma querida, como a imortalidade da alma é algo que nos permite, ao longo das existências, reparar em pequenas parcelas os erros acumulados em várias encarnações. E porque Deus é justo e os nossos benfeitores espirituais também, nunca nos deixam trazer uma carga superior àquela que podemos suportar. Agradeçamos-lhe então a oportunidade de estar aqui, de colher estes ensinamentos para que sirvam um pouco de bálsamo para as nossas almas e que pensemos que há vida para além da vida e, portanto, aguentar ou suportar as nossas provas com resignação, com calma e com fé, sobretudo, é uma forma de nos aliviarmos um pouco da carga que ainda temos e que a morte, o suicídio, não é solução para nada, é só ainda um endividamento maior. Nesta noite, peçamos proteção para todos nós, para o planeta Terra, que está numa fase de mudança e de regeneração, e para todos os países do mundo e todos quantos neles habitam, de todos os reinos. Ficar connosco hoje e sempre.